Por que não devemos temer o juízo final? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, nova versão internacional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo santo, amados do Pai, selados com o Santíssimo Espírito prometido pelo Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais do que vencedores, esposa do Senhor, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, essa palavra que nós lemos aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 1, é uma das maiores bênçãos que o Senhor Deus proporcionou para os seus eleitos. É a não condenação. Porque, veja, todos os homens, independentemente de eleição, veja o que eu estou dizendo, independentemente de eleição, de predestinação, todos os homens estavam fadados à condenação, à destruição eterna. Mas como assim, irmão Cristiano? E os eleitos? Os eleitos não foram predestinados à vida eterna, a serem filhos? Sim. Só que veja, amados, antes da manifestação de Jesus, para cumprir tudo aquilo que deveria ser cumprido, para que a graça fosse liberada, ou seja, o Senhor Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, derramar o seu sangue, para cumprir tudo que a lei exigia e satisfazer, então, essas exigências da lei. Jesus veio e se manifestou para isso, para a partir dele a graça ser liberada e manifestada por meio da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. Então o Senhor fez essa grande obra e ele proporcionou, portanto, a vida eterna aos seus filhos. Só que antes disso, todos estavam fadados à condenação, porque todos estavam sob o pecado. E quando eu falo todos aqui, não é nem aquele sentido que muitas vezes o apóstolo Paulo coloca, em suas cartas, aquele sentido de etnia. Todos eram todos mesmo. Ou seja, não apenas as etnias ou todas as etnias, mas sim todos os homens do ponto de vista individual. Tanto aqueles que eram da eleição, da predestinação, aqueles que eram da vida eterna, quanto os que não eram. Todos estavam sob o domínio do pecado. Só que veja bem, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, justamente por causa da eleição feita antes da fundação do mundo, eles não deveriam estar naquela condição. Só que eles estavam. O apóstolo Paulo chega a dizer, que no tempo passado, se referindo ao tempo da lei, antes da cruz, todos nós estávamos na mesma condição dos filhos da desobediência. O Paulo deixa isso muito claro. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós somos filhos de Deus, sabemos disso hoje, mas antes da cruz, nós estávamos na mesma condição daqueles que não são eleitos, daqueles que pertencem à desobediência, logo pertencem também à perdição. Então o Senhor Jesus veio para resgatar o seu povo, por isso que nós encontramos lá no livro de Mateus, que Jesus veio salvar o seu povo. É uma coisa muito específica, gente. Porque veja bem, o que a religião de maneira geral prega? Que Jesus veio salvar a todos no sentido individual. Eles dizem que todos individualmente. Então cada ser humano teria a possibilidade de se salvar através da sua escolha. Olha só que absurdo, gente. É ou não é o que é pregado aí no sistema? O cara escolhe ser salvo. Ele tem sorte, entre aspas, vamos dizer assim, de encontrar uma chamada igreja, e aí ele vai se converter, entre aspas, àquela religião. Eu digo entre aspas porque não é uma conversão verdadeira a Jesus, é uma conversão à religião. E aí ele se converte à religião, e então ele passa a ser um salvo porque ele escolheu. Ou seja, o sistema ignora totalmente a eleição. Alguns ignoram, a maioria ignora, outros tentam adaptar. Outros dizem que, na verdade, a eleição é algo que Deus fez, sim, mas a pessoa que escolhe ser eleita. São absurdos que a religião inventou, na verdade, para negar o que a palavra fala. Porque é aquilo que eu sempre digo, as religiões, elas não têm compromisso com a palavra.
O tal cristianismo, gente, por mais que tenha o nome de Cristo, cristianismo, Jesus, eles não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Eles têm compromisso com o sistema deles, com os raciocínios deles. Eles têm compromisso com a teologia que eles criaram. E todas essas teologias vêm do coração dos homens. É o que Paulo chama, né, de homens desviados da verdade. Então, esses homens desviados da verdade, ao longo de séculos, eles vieram criando e até hoje criam esses raciocínios que não têm a ver com o Evangelho. Então, o cara acredita que ele aceitou Jesus, veja só, né? Ele aceitou Jesus porque ele quis, logo ele quis ser um eleito, ele quis participar da família de Deus, ele decidiu ser filho de Deus. Gente, isso é uma das maiores altivezes que pode acontecer na vida de alguém. A pessoa achar que ela decide se pode ser de Deus ou não. Não, isso não existe. Evidentemente, o Senhor Deus elegeu o seu povo. E esse povo, então, foi salvo. Então, a salvação foi direcionada a um grupo muito específico. Eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Você que está pela gravação, vai encontrar na descrição do vídeo a nossa playlist sobre eleição e predestinação, para você entender esse conceito da salvação de maneira perfeita, à luz do Evangelho de fato, tá? Para você entender isso, porque na salvação não há qualquer participação do homem. Alguns interpretam que esse povo eram apenas os judeus, porque quando falo seu povo, sabemos que Jesus, manifestado em carne como homem, era judeu. Jesus foi um hebreu, né? Então, quando fala seu povo, a pessoa pensa, poxa, o povo de Deus eram os judeus, então ele veio salvar somente os judeus. Veja, essa é uma visão carnal. Porque se você olhar segundo a carne, aí você vai decidir, realmente Jesus salvou apenas os judeus, ele veio apenas para isso. Só que, na verdade, o evangelho revelado ao apóstolo Paulo diz que o Senhor elegeu não só os judeus, mas também aqueles que não eram judeus. O Paulo deixa claro que a salvação era para todas as etnias, todos os tipos de pessoas. Então, quando diz que o Senhor Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados, está se referindo ao aspecto espiritual do povo de Deus. A palavra diz, e nós vamos ler aqui daqui a pouco, a ninguém conhecemos do ponto de vista humano. A ninguém conhecemos segundo a carne, em outras versões mais antigas, né? O que é conhecer segundo a carne? É conhecer do ponto de vista étnico. Veja, gente, eu não posso conhecer o povo de Deus etnicamente. Em outras palavras, os salvos não são apenas os judeus. Isso é conhecer segundo a carne. Não, os salvos estão em todas as etnias. É isso que Paulo sempre apresentou em seus ensinos. A salvação não era apenas dos judeus, mas do povo de Deus no sentido espiritual. Então veja, o Senhor Deus, ele se manifestou como homem na pessoa de seu filho Jesus de Nazaré, o unigênito de Deus, o único ser humano que nasceu diretamente pela ação de Deus no ventre de uma mulher. E esse homem que nasceu era o Verbo, como vimos semana passada, né? O Verbo se fez carne e andou entre nós. E o que o texto de João diz? Que o Verbo era Deus. Essa é uma grande revelação, né? Muitos ficam lutando com essa revelação. Aqui nós não lutamos com a Bíblia. A Bíblia falou, nós cremos. Perceberam? Nós cremos. Então, se a palavra diz que o Verbo era Deus e o Verbo andou entre nós, então Jesus era o próprio Deus manifestado como homem. Então ele se manifestou para derramar o seu sangue e resgatar o seu povo daquela condição que o pecado do primeiro homem impôs à humanidade. E aí, no caso, todos os filhos de Deus também estavam naquela condição de pecadores, de condenados. Então eles precisavam ser resgatados. Então Jesus veio salvar o seu povo, ou seja, veio retirar a condenação do seu povo. Então, aqui Paulo fala, agora já não há condenação. Irmão Cristiano, o que é esse agora? Esse agora diz respeito ao período posterior à cruz. Obviamente, a igreja primitiva já estava no período da graça já inaugurada, ou seja, o caminho da graça estava aberto. Obviamente, eles estavam ainda em um momento de transição, mas eles já estavam vivendo o tempo da graça. Então, Paulo fala agora, ou seja, depois que Jesus morreu e ressuscitou, já não há condenação para os que estão nele.
Irmão Cristiano, quem são os que estão em Cristo então? São aqueles que aceitaram Jesus na igreja, né? Esse conceito que é terrível, né? É um conceito absolutamente carnal, absolutamente altivo, né? Um conceito que coloca o homem no lugar de Deus, né? Como se o homem pudesse escolher. É um absurdo, né? Essa coisa de aceitar Jesus, isso é uma grande de uma bobagem. Mas a maioria acredita nisso, né? Então a pessoa pensa que estar em Cristo é você aceitar Jesus, então, em uma denominação. Ah, eu não cria em Jesus, ou eu até cria, mas não seguia. Aí eu frequentei ali uma igreja, a convite de uma pessoa, eu aceitei Jesus, entre aspas, e aí agora sim eu passei a estar em Cristo. Amados, veja, nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas não custa repetirmos, né? Primeiro, para fortalecer bem esse entendimento na mente dos irmãos que já sabem, mas também para trazer à tona esse entendimento para aquele irmão que nunca ouviu sobre isso. Então é sempre bom nós tocarmos e relembrarmos certos pontos importantes do Evangelho. E essa questão aqui é muito importante, porque, veja, estar em Cristo não tem absolutamente nada a ver com você pertencer a denominações religiosas. Ah, quando eu nasci, os meus pais me levaram para o batismo, então eles escolheram ali um casal, me batizaram, entre aspas, ali na Igreja Batista, então eu estou em Cristo desde que eu nasci, praticamente, porque meus pais me batizaram. Ou então eu estou em Cristo porque eu aceitei Jesus, como eu disse, né? Me batizei nas águas ali na Igreja XYZ, e agora então estou em Cristo. Não. Estar em Cristo não tem nada a ver com denominações religiosas, com viver uma vida religiosa, ou aceitar Jesus, não tem nada a ver com isso. Estar em Cristo é uma condição cronológica de todos aqueles que são seus eleitos. Todos aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, que estão cronologicamente posicionados depois da cruz. Então, nós podemos afirmar, e muitos se escandalizam quando eu afirmo isso, que nós já nascemos em Cristo. As pessoas não entendem esse conceito justamente porque elas têm na mente delas essa coisa de ter que aceitar Jesus, ter que ter uma vida religiosa, pertencer a esta ou aquela denominação para estar em Cristo. Não. Mesmo que você não tivesse aceitado Jesus, entre aspas, ou pertencido, né, já desde seu nascimento em uma igreja, você já nasceu em Cristo. Porque, repito, é uma condição cronológica, ou seja, de tempo. É uma questão pactual. Então, antes da cruz, ninguém estava em Cristo. Todos estavam no pecado. Todos estavam, por assim dizer, entre aspas, em Adão. Mas, irmão Cristiano, por que em Adão? Porque Adão, o primeiro homem, trouxe o pecado para o mundo, né? E assim ele contaminou toda a humanidade que veio posteriormente a ele. Todos já nasciam naquela condição de pecadores. Então, todos estavam, entre aspas, em Adão. Ou em Moisés, né? Porque a lei veio posteriormente a Adão para imputar os pecados. Então, as pessoas antes da cruz estavam ou em Adão, ou em Moisés, ou em ambos, né? Porque todos estavam debaixo da lei e do pecado. Ah, irmão Cristiano, só os judeus estavam debaixo da lei. Veja, do ponto de vista do cumprimento, do ponto de vista da observância da lei, sim. A lei foi dada somente para os judeus cumprirem. Só que a lei, ela imputou o pecado em toda a humanidade. O apóstolo Paulo deixa isso claríssimo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3. Ele diz que todos pecaram e careciam então da glória de Deus. Todos, ou seja, no contexto ele deixa claro, tanto judeus como não judeus. Então a lei, enquanto imputação de pecados, ela imputou em todos, ainda que ela tenha sido dada apenas para os judeus para cumprir lá. Eles tiveram esse privilégio, vamos chamar assim, né? De terem esse chamado para cumprirem a lei e terem alguma proximidade com Deus, ainda que seja indireta por meio da lei. Foi um privilégio dado a eles pelas promessas de Deus, a Abraão, aquela coisa toda, tá? Só que, na verdade, a lei ela imputou o pecado em toda a humanidade, em todas as etnias, em todas as pessoas, e o Senhor Jesus, então, veio para resgatar o seu povo daquela condenação. Então, amado, vamos lá. Estar em Cristo é você ser um eleito dele e estar depois da cruz. Por isso que Paulo falou, portanto, agora, ou seja, naquele tempo que eles estavam da cruz para frente, já não há condenação.
Só com este versículo, você já pode ter a certeza de que não há qualquer motivo para você temer um juízo final no futuro. Porque se não há condenação, por que você temeria então um julgamento? Percebe? Não faz sentido você temer um julgamento se você não tem condenação na sua vida. E todos que estão em Cristo, todos os filhos, todos os eleitos que estão em Cristo, ou seja, que estão depois da cruz, como eu disse, é uma condição cronológica, né? Todos então estão em Cristo, já nasceram em Cristo. Veja só, gente, vamos nos aprofundar nisso aqui. Hebreus 12, do 22 ao 24. Observe. Mas vocês chegaram, observe isso aqui. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Vocês chegaram. Olha só. Aqui são sinônimos, tá, gente? Monte Sião, Jerusalém, cidade do Deus vivo. Isso é a Jerusalém celestial. É a Jerusalém de cima, como Paulo fala, do céu. São sinônimos, tá? Então vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos com alegre reunião. Por quê? Porque agora vocês são espirituais, hebreus. Perceberam, gente? Vocês eram apenas carnais dominados pela carne, debaixo da lei antes da cruz. Mas agora não, vocês estão em Cristo. Vocês chegaram ao Monte Sião. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos. Por quê? Porque vocês fazem parte do mundo espiritual. Vocês foram ressuscitados espiritualmente. Então guarde essa informação. Vocês chegaram. 23. Chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, vocês são igreja. Antes vocês eram Jerusalém carnal. Vocês têm que observar que eles são hebreus aqui, gente, né? Eles eram judeus. Então eles eram da Jerusalém antiga, carnal. Só que agora não, vocês são igreja. Então vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, aos milhares e milhares de anjos, à igreja dos primogênitos. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Observe o 24. Vocês chegaram a Jesus. Perceberam que é uma questão cronológica? Antes vocês estavam lá, debaixo da lei, estavam, entre aspas, em Adão. Vocês eram a Jerusalém carnal, só que agora vocês chegaram a Jesus. Vocês alcançaram, então, esta condição de igreja. Perceberam? Chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança. Ou seja, quem está na nova aliança, cronologicamente falando, e é filho eleito de Deus, está em Cristo porque chegou a Cristo. Gente, olha só, cronologicamente, a nova aliança é Cristo. Perceberam? Jesus é a nova aliança. Então, a partir do momento que a nova aliança foi estabelecida, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Vocês chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Jesus, claro, é superior a qualquer sangue, né? Perceberam? Então veja, o povo de Deus, a partir da cruz, chegou a Cristo. Então, estar em Cristo é estar na nova aliança. Estar na nova aliança é estar em Cristo. Então, é uma condição cronológica de todos aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo fala, as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5, do 15 ao 17. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu, a morte dele definiu isso aí. E muitas outras coisas, obviamente. Agora veja o que ele fala no 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. É o que eu citei agora há pouco, né? A ninguém conhecemos segundo a carne. Você não tem que conhecer alguém pela carne. Ah, a pessoa é branca, é preta, é amarela, é azul, é verde. Não existe isso. Ah, é da etnia tal, da etnia acolá. Não, não tem etnia. Isso é carne, gente. Etnia, cor da pele, onde você mora, quem você é humanamente, é uma coisa humana, uma condição humana.
E Jesus disse, não, Jesus morreu, o velho homem morreu com ele, a carne morreu. Então essa questão humana acabou em Cristo. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, ou seja, como judeu, como ser humano, agora já não consideramos assim. Porque Jesus já havia subido para o paraíso, já havia sido glorificado, já estava reinando como Messias. Então não era mais Jesus de Nazaré, era Jesus ressuscitado. Ou seja, aquela condição humana acabou. Agora veja o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, pegou? Jesus morreu e ressuscitou. Então eles estavam em Cristo. Entendeu o conceito? O que acabamos de ler na carta aos Hebreus. Vocês chegaram a Cristo. Vocês estão nele. Por quê? Porque ele foi mediador de uma nova aliança. Então a nova aliança nos coloca em Cristo. Perceberam, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O que era antigo passou. Acabou a velha criação. Somos novas criaturas. As coisas antigas, passaram. Eis que surgiram coisas novas. Ou seja, aquela condição diante da cruz acabou. Então nenhum filho de Deus mais deveria ser conhecido como ser humano, como alguém étnico, né? Da etnia X do povo Y, não importa isso. Por quê? A carne, o velho homem, é uma coisa velha, o nome já diz, né? Velho homem. Então as coisas velhas passaram. A lei passou, o pecado passou, a condenação passou. Por quê? Porque o povo de Deus passou a estar em Cristo. Então, amado irmão, amada irmã, nós nascemos séculos e séculos depois da cruz. Perceberam? Logo, nós nascemos cronologicamente depois da cruz. Em Cristo, portanto. Nascemos em Jesus. Então, aqueles irmãos que estavam antes da cruz, eles chegaram a Jesus. Nós já nascemos nele. Perceberam? Se nós nascemos nele, então não há condenação. Você, eu, nós já nascemos longe de qualquer condenação. Eu pergunto, faz sentido então você ter medo de um juízo? Eu percebo muitos irmãos tendo esse medo. Tudo bem, irmão Cristiano, o irmão fala da graça aí, mas o juízo final eu tenho medo. É claro que quem pensa isso, pensa porque não entendeu ainda a questão da escatologia consumada. Aqui em nosso ministério nós defendemos que a escatologia bíblica já foi consumada. Tudo já foi consumado. Obviamente, isso inclui a segunda vinda de Cristo, ressurreição definitiva dos mortos e, claro, o juízo final. Irmão Cristiano, já aconteceu? Não, eu não acredito, não é possível. Mas o sistema que eu pertencia há anos disse que vai vir um juízo final no futuro, que Jesus a qualquer momento vai explodir no céu e vai arrebatar. Tudo já foi consumado. Vou deixar na descrição do vídeo um link da nossa playlist de escatologia consumada. Você quer descansar sobre isso? Porque muitos temem, né? A segunda vinda de Cristo. Não, porque vai ter agora aí um anticristo, vai se manifestar, e ele é fulano, ele é ciclano. Cada presidente novo, por exemplo, é importante no mundo, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Esse é o anticristo. Tem gente que tem essas teses, né? Ou então é o Papa, é um Papa novo, é o anticristo. E entra Papa, entra presidente, sai presidente, e não tem anticristo nenhum. Na verdade, existem muitos anticristos, né? Porque todos aqueles que são contra a verdade do Evangelho, de certa forma, são anticristos, né? Então as pessoas ficam esperando essas manifestações. Jesus vai voltar ainda, vai ter o juízo final, e ficam temendo. Você não tem motivo para temer isso. Primeiro, porque você viu aqui, não há condenação para quem está na graça. O eleito, a eleita de Deus que está em Cristo, que está depois da cruz, não tem condenação. Você acabou de ler. Então veja, além dessa questão da condenação que não há, existe o fato de que o juízo final já aconteceu. Nós já estudamos, abençoados, muitas vezes a respeito da segunda vinda de Cristo já ocorrida. Vamos seguir estudando, claro, esse é um assunto muito extenso. Só que nós já vimos alguns pontos, né? E um deles é essa questão do juízo. O juízo do Senhor, ele teve dois aspectos. Ele teve um aspecto material, que está registrado na história da humanidade.
Aliás, muitos nos cobram isso, né? Como é que você pode afirmar que Jesus já voltou? Não há registro nenhum histórico. Ora, como não há? O fato de você não estudar e não conhecer não significa que não há registros. Há registros amplos da segunda vinda de Cristo. Amplos. Muito registrados na história da humanidade. Em detalhes, inclusive. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo, como eu falei, houve um aspecto material. Esse aspecto material foi a destruição de Jerusalém, daquela antiga Jerusalém. Entende? Foi a destruição da religião dos judeus, a queda e destruição do templo pelo Império Romano. Foi o aspecto visível, material da segunda vinda. Tá? E houve também o aspecto que eu chamo de aspecto etéreo. Etéreo é algo que não é material. Pode ser algo espiritual ou algo relacionado à alma, né? Porque alma é diferente de espírito. E alma também é algo que não é físico. Então, houve um aspecto material, visual, registrado na história da humanidade, que foi o juízo contra o Jerusalém físico, Jerusalém carnal. E a segunda vinda de Cristo também teve um aspecto etéreo, não visível. O próprio Jesus disse, né? O reino de Deus não será visto. Você não vai dizer que o reino está aqui ou acolá. O reino de Deus estará dentro de vocês. Então ele vai vir espiritualmente, vocês entenderam o ponto? Então há esses dois aspectos. Material e eu chamo de etéreo, ou seja, não físico, tá? Em uma de suas visões, o profeta Daniel viu a manifestação etérea do juízo. Olha só, Daniel 7, versículos 9 e 10. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar. Ô irmão Cristiano, tronos no plural? Mas João não disse que viu apenas um trono e apenas um sentado sobre ele? Por que aqui diz tronos? Você já vai entender isso daqui a pouquinho. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Então houve tronos, mas apenas um ancião na visão de Daniel ali. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Gente, a cor branca simboliza pureza. Então era algo muito puro, né? Deus muito puro. Branco como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo. Opa! O que isso indica? É aquilo que eu sempre digo aqui. O fogo, ele simboliza o juízo de Deus. Quando se fala em fogo na Bíblia, geralmente é uma alusão ao juízo do Senhor. O seu trono ardia em fogo. Era um trono de juízo, né? E as rodas do trono estavam todas incandescentes. Olha que coisa, né? 10. E saía um rio de fogo. Então Daniel estava vendo o juízo, o dia do juízo. O aspecto espiritual, etéreo, não físico, né? De diante dele, milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Olha só. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha que visão de Daniel, né? Então Daniel viu o aspecto etéreo que houve ali na ocasião da vinda do reino, aquele aspecto não visível do juízo. Então houve um aspecto visível, repito, a destruição de Jerusalém, a destruição da religião, da fé dos judeus, aquele templo que era algo tão tremendo para eles, tão respeitado. O Império Romano profanou aquele templo e o destruiu. Então esse foi o aspecto visível do juízo de Deus e da segunda vinda de Cristo. Tá? Jesus faz menção aqui desse aspecto visível do juízo. Mateus 19, 28. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, ou seja, quando ele viesse no seu reino, lembrando, claro, aqui Jesus estava antes, bem antes da sua segunda vinda. Ele estava ainda em sua primeira manifestação. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, olha só, é aquilo que eu falo para vocês, aquela questão de entregar o reino ao Pai. Na verdade, na segunda vinda, ele se assentou no trono que é dele. Não vou entrar nisso, né? Esse é outro assunto. Vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos.
Por isso que Daniel viu tronos no plural. Porque era o trono de Deus, de Jesus Deus, juiz, o ancião, perceberam? E eram os tronos dos seus discípulos para julgarem quem? Para julgar as 12 tribos de Israel. Perceberam que havia então um juízo ali específico para Israel? Esse juízo se manifestou fisicamente porque dizia respeito ao Israel físico, ao Israel carnal, o Israel antigo, a Jerusalém antiga. Perceberam? Veja, dois aspectos. Um etéreo, não material, não físico, e um aspecto físico. Agora, eu quero tratar com vocês da questão do fogo. Fogo, repito, simboliza o juízo. Olha só o que Judas fala aqui, por exemplo. Carta de Judas, versículo 7. Só tem um capítulo, em Judas. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Olha só. Elas, as cidades, servem de exemplo. Que coisa, né? Sob o castigo do fogo eterno. Nós sabemos que caiu fogo e destruiu aquelas cidades. Eu pergunto, aquela região hoje, de Sodoma e Gomorra, tem fogo lá? Não tem, né? Perceberam a referência? Fogo eterno é juízo. Aquelas cidades foram julgadas por Deus, receberam juízo e serviam de exemplo do verdadeiro juízo. Então não tem fogo pegando lá em Sodoma e Gomorra, ou naquela região que correspondia àquelas cidades. Veja, até existe resquícios, olha que interessante. Estudiosos do assunto descobriram naquela região atual resquícios de um grande fogo ali. É a Bíblia sendo confirmada pela ciência. Então existem resquícios até de enxofre naquele lugar, porque houve uma grande queima ali, uma grande destruição. Só que esse fogo não é eterno. Ainda que haja resquícios, claro, fisicamente tem que haver. Porque houve fogo de fato. Só que aqui o Judas chamou de fogo eterno. Porque Judas, apesar de ter havido fogo de fato ali, ele não estava falando de fogo literal. Estava falando do juízo que Deus implementou ali e que servia de exemplo. Perceberam? Fogo simboliza juízo. Paulo também fala isso. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce que é Jesus. No contexto, Paulo fala, Jesus foi lançado como fundamento. Eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento que é Jesus, o alicerce. Se alguém constrói, então, sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Observe que são materiais distintos. O Paulo cita 3 materiais preciosos que não são destruídos pelo fogo. O ouro e a prata, eles até podem derreter com um calor intenso, mas eles não perdem a sua condição de ouro e prata. Eles podem ser derretidos, mas mantêm as suas características químicas. Continuam sendo ouro, sendo prata. E as pedras preciosas também não são destruídas pelo fogo. Mas Paulo também usa, como exemplo e metáfora, materiais que são destruídos pelo fogo. Por exemplo, madeira, o feno e a palha. A madeira, o feno e a palha são destruídos pelo fogo. Então aqui o Paulo está falando de uma construção. Ele está falando de trabalho, Então, ele lançou um fundamento e um trabalho para erguer sobre aquele fundamento era realizado. E Paulo fala, existem trabalhos que são preciosos. Eu entendo isso como trabalhos alinhados à verdade do Evangelho. Pessoas que construíam sobre o fundamento que era Cristo, pregando a verdade. Pessoas que faziam bem, boas obras. Pessoas que tinham uma vida cristã de fato. Eu entendo essas obras, então, como de ouro, de prata e de pedras preciosas. São obras que permanecem, que passam pelo fogo e continuam. Por outro lado, há obras de madeira, feno e palha. Eu entendo essas obras como obras religiosas. Pessoas envolvidas com religião, que acham que as suas obras religiosas elas têm algum valor para Deus e não têm. Então, as pessoas estão mais preocupadas aí fora em fazerem obras assim, de madeira, feno e palha. Estão mais preocupadas em
serem religiosas, pagarem o preço, viverem aquela vida de mandamentos, disso e daquilo, do que realizar a verdadeira obra de Deus. Então Paulo faz essa diferenciação, né? 13. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, o dia do juízo, no caso, né? Pois será revelada pelo fogo. Olha aí o fogo. Ou seja, pelo juízo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, existem obras que são preciosas. Existem obras que não são. E o fogo, então, iria provar cada obra. 14 e 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, ou galardão, em outras versões, né? Porque galardão, gente, no grego, significa salário. Então, você faz uma obra, você recebe salário. Quando você trabalha na empresa que você trabalha, no final das contas, no final do mês, você vai receber o seu salário pelo trabalho que você exerceu. Se você é dono da empresa e você trabalha na sua própria empresa, você vai receber o prolabore, que é o seu salário. Esse é o sentido, né? Então, aquele que trabalhou e a obra permanece, ou seja, se for uma obra de fato de Deus, uma obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, essa pessoa receberá recompensa, salário, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, ou seja, se não for uma obra preciosa, se for uma obra de madeira, feno e palha, esse sofrerá prejuízo. Ou seja, não vai ter salário, não vai ter recompensa. Contudo, apesar disso, né, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então o juízo provaria a obra de cada um ali. Aqueles que tinham obra de madeira, feno e palha, esses não receberiam galardão. Seriam salvos? Sim, porque a salvação não é pelas obras. Percebeu a diferença? Se a salvação fosse pelas obras, esses de obras de madeira, feno e palha não seriam salvos. Mas Paulo fala, não, apesar das obras dele não serem aprovadas, serem de madeira, feno e palha, se queimarem no fogo, que simboliza o juízo, eles vão ser salvos, porque são eleitos. Só que serão salvos como quem atravessa o fogo. Ou seja, vão passar pelo juízo, vão ser salvos, mas as suas obras não vão render salário. Interessante, né? Ou seja, Paulo fazendo uma referência ao fogo como juízo. O lago de fogo, por exemplo, que João viu lá no Apocalipse, simboliza o juízo. Lago de fogo simbolizava a ira de Deus. Porque o juízo, gente, é isso. O juízo manifestou a ira de Deus. Então, lago de fogo é sinônimo de ira. Apocalipse 20, do 12 ao 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Uma imagem semelhante a que Daniel viu, né? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha só. Então, irmão cristiano, a salvação e a perdição foi pelas obras? Não, gente, as obras, como eu sempre ensino aqui, elas refletem a condição da pessoa. Elas foram julgadas pelo que tinha feito, porque o que tinha feito apontava o que elas eram, salvas ou não. Não é pelas obras ou não foi pelas obras. As obras eram um reflexo, as obras eram uma consequência. Então essas obras serviram de base para o julgamento de Deus. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou seja, a morte era a condição em si de não estar vivo, né, claro. E o Hades era o local dos mortos. Era um local etéreo também, onde as almas ficavam presas ali. Então a morte e o Hades, em que certos momentos, inclusive, eram sinônimos, né? Tanto faz você falar morte ou falar Hades, servia para o mesmo raciocínio. Só que aqui João separou, né? E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14 e 15. Sempre lembrando que as obras são consequências, e não a causa. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Por isso que eu digo para vocês, não existe morte, não existe lugar dos mortos mais. A morte e o Hades acabaram, foram destruídos na ira de Deus no lago de fogo. Perceberam? Mas, irmão cristiano, se não há morte, como é que os filhos da perdição, então, que você defende, que quando eles morrem biologicamente, as suas almas são destruídas? Justamente, gente, elas são destruídas, são aniquiladas, porque o juízo já foi estabelecido e porque não há mais um Hades.
Antes da cruz, antes da segunda vinda, aliás, né, havia o Hades, lugar dos mortos, onde todos iam parar lá. Sejam eleitos, sejam não eleitos, todos iam para o Hades. Só que o Hades foi jogado no lago de fogo. Ou seja, foi destruído pela ira de Deus. E a morte também. Então não há mais Hades. O que acontece é o seguinte: o Filho de Deus, o eleito do Pai, quando ele morre biologicamente, ele segue vivo no paraíso. Porque ele já tem a vida eterna. Agora, aquele que não é da salvação, ele é aniquilado. Por quê? Porque o juízo já foi estabelecido. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então ninguém mais vai para Hades nenhum. Ou a pessoa vai para o paraíso ou ela é aniquilada. O lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a morte definitiva. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Amados, somente o nome dos filhos de Deus estão no livro da vida eterna. Então aquele que não tem o seu nome ali é aniquilado. Porque, veja, perdição eterna ou eterna perdição, né? Depende da versão ali em português, perdição significa destruição. E a Nova Versão Internacional, inclusive, traduziu perfeitamente isso aqui. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Paulo falando mais uma vez do juízo, né? Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não obedecem porque não são eleitos. Logo, eles têm obras más. E essas obras más o condenariam. Percebe, gente? Não era simplesmente o fato de não obedecerem. Muitos se apegam nisso, né? Irmão Cristiano, mas poxa, eles não obedeciam porque não eram eleitos. Como eles poderiam ser julgados por Deus se Deus não os elegeu? Gente, eles foram julgados não porque não foram eleitos apenas. Eles foram julgados pelas obras. Vocês acabaram de ler comigo lá em Apocalipse. O Senhor julgou por aquilo que eles tinham feito. Então aqueles que não criam é porque não eram eleitos. E eles tinham obras más. Então o que os condenou foram as obras más. Percebe? Os filhos de Deus não foram condenados porque não há condenação para o eleito ou a eleita que está em Cristo, como nós lemos no início. Então, o que condenou a perdição não foi apenas o fato de eles não serem eleitos. Não, eles não eram eleitos e tinham obras más. Então, eles foram julgados por essas obras. Está claro, né? 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Em outras versões, eterna perdição. A palavra perdição no grego significa destruição. Uma destruição eterna é o quê? É a segunda morte. É uma destruição definitiva. Veja, antes da segunda vinda, a morte não era definitiva. Eles estavam no lugar dos mortos, presos. A alma estava presa ali. As almas, né, estavam presas ali. Então, era uma morte transitória. A segunda morte, não. Era destruição eterna, eterna perdição. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, gente, esse é o destino de quem é da perdição. Já está condenado, porque o juízo já aconteceu no ano 70. Então, assim como os filhos de Deus têm a vida eterna para sempre, aqueles que não são eleitos têm a destruição eterna como destino para sempre. Porque tanto a vida eterna já foi estabelecida, quanto o juízo já foi estabelecido. Já aconteceu. Então você não tem que ter medo do juízo. Primeiro porque você é filho de Deus, eleito, eleita dele, e você está em Cristo. Como eu falei, estar em Cristo é uma condição cronológica, quem está depois da cruz, no tempo depois da cruz. Sendo eleito, eleita de Deus. Claro, a má semente ela não tem participação nisso aí. Agora, a boa semente tem. Então, toda a boa semente, de qualquer que seja a etnia, que está depois da cruz, está em Cristo, logo não tem condenação. Então, aqueles irmãos que estavam antes do juízo, passaram pelo juízo e não sofreram qualquer condenação, porque já não havia condenação. E nós já nascemos nessa condição, porque já nascemos com o juízo estabelecido, meu amado irmão, minha amada irmã. Vocês estão entendendo o ponto? Então, é importante compreender isso. Não há juízo, não há condenação. E mesmo que ainda houvesse um juízo no futuro, que não vai haver,
ainda assim você não teria motivos para temer, porque nenhuma condenação há para quem é filho, filha de Deus. Entende? Jesus também falou do aspecto espiritual do juízo, né? Nós lemos ele falando do aspecto físico, né? Do julgamento contra Jerusalém, mas ele fala também do espiritual. Vejam só, Mateus 25, do 31 ao 34, depois do 41. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Claro, o trono era dele. 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Que coisa, né? E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Que coisa, né? Ele separou as sementes. No juízo final, então, houve essa separação, né? 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles irmãos ali que participaram do juízo, que eram filhos, que eram da boa semente, que estavam à direita de Cristo, eles foram conduzidos ao paraíso sem julgamento algum, porque não havia condenação. Então eles foram para o paraíso sem julgamento algum, apenas para receberem o seu galardão. Ponto. 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, já disse, tá, gente? Jesus aqui está profetizando o que aconteceria, e já aconteceu, tá? Jesus estava cronologicamente antes. Por isso que ele coloca o verbo no futuro. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos! Apartem-se de mim para o fogo eterno. Fogo eterno é um símbolo do juízo de Deus. Tá? Não é um inferno que alguém criou aí no sistema, né? Um local que fica pegando fogo a vida toda. Não é isso, gente. Fogo eterno, assim como Judas disse lá, é o juízo. Não tem fogo nenhum pegando lá nos locais referentes a Sodoma e Gomorra atualmente. Então, fogo eterno é uma referência ao juízo. Então, apartem-se de mim para o fogo eterno. Vocês vão ser julgados, vão ser lançados fora, preparado para o diabo e seus anjos. Então, isso aqui não é para os eleitos, era para os não eleitos. Perceberam, né? Agora, uma curiosidade, eu sempre gosto de falar isso aqui. Sabe que na cruz houve uma prévia disso aqui, dessa separação? Vamos ler isso aqui só por curiosidade. Mateus 27, 38. Os dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Sabemos muito bem que um dos ladrões, ou dos malfeitores, em algumas versões, reconheceu Jesus como o rei. E o outro ficou só debochando. Por quê? Porque eram as duas sementes ali, gente. Então o da direita, naturalmente, recebeu Jesus como seu Senhor, entendeu o senhorio dele e pediu, inclusive, que Jesus se lembrasse dele. E Jesus deu uma grande promessa: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Que palavra, né? Então as duas sementes estavam ali, junto com Jesus na sua morte. Que coisa, né? Então, amados, essa separação também é eterna. Por quê? Como eu disse, o juízo é eterno. As coisas de Deus, gente, têm essa característica eterna. Por isso que chama-se fogo eterno. Porque o juízo ou os resultados dele são eternos. O juízo já aconteceu? Já aconteceu. Mas os resultados são eternos. Assim como a vida eterna já foi dada. E os resultados desse chamado à vida eterna, que esses irmãos aqui, aqueles irmãos receberam, né? Vinde, benditos de meu Pai. Esse chamado é para sempre também, para todos os filhos. Então nós temos esse chamado em nossa vida para sempre. Porque pertencemos à salvação. Então os bodes foram condenados, as ovelhas salvas. Que coisa linda, né? Tá, abençoados? Então é bom você entender isso. Você pode se perguntar: irmão Cristiano, mas e o galardão? O galardão também não foi dado no juízo? Se não há mais juízo, não haverá galardão? Bom, você pode até concluir isso. Só que veja, eu penso diferente, porque eu entendo o seguinte: galardão significa recompensa, salário. E se você parar para pensar,
Para você receber o seu salário, você não precisa ser julgado necessariamente. É claro que como haveria o juízo, então houve o juízo também para galardão ali. Foi um juízo para a salvação e para galardão, para a recompensa. Só que, se você parar para pensar, quando você vai receber o seu salário, você não precisa ser julgado por isso, necessariamente. Precisa? O salário é uma consequência imediata e natural de você trabalhar. Então, como Deus tem essa característica de ser galardoador, a palavra não diz isso sobre Deus? Deus é galardoador, ou seja, ele gosta de recompensar. Eu penso que essa característica de Deus não acabou. Claro que não, Deus é eterno em todas as suas facetas. Então ele segue sendo um Deus galardoador. Então eu penso que apesar de não haver mais um juízo, nós receberemos galardão pelo que fizermos aqui. 1 Coríntios 3:8. É claro que Paulo estava antes do juízo, ele falou isso. Mas como eu disse, eu acredito que a característica de Deus de ser um galardoador se mantém. E não há necessidade de haver um julgamento, necessariamente, gente, haver um julgamento para você receber o seu salário. Você trabalha, como Deus é fiel, ele vai lhe recompensar. Na minha visão, isso continua valendo. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado, receberá galardão, no grego salário, de acordo com o seu próprio trabalho. Deus é justo. Então, se nós realizamos a obra de Deus aqui, o trabalho do Senhor, é claro que ele vai nos recompensar por isso também. Porque ele é justo, ele jamais deixaria de ser justo. Tá claro isso? É bom frisar isso porque sempre alguém nos pergunta isso. Tá? Então, não há mais juízo final, não haverá um juízo no futuro. Tudo já foi consumado. Você não tem motivo nenhum para ter medo de qualquer juízo. Ter medo da segunda vinda. Você não tem que ter medo de nada disso. Tudo já foi consumado. E mesmo que houvesse no futuro uma segunda vinda, né? Ou mesmo que ela acontecesse no futuro, consequentemente o juízo final também ainda viesse, ainda assim você, eu, nós, não teríamos qualquer motivo para temermos. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, para os filhos de Deus que estão no tempo da graça, e nós inclusive estamos no tempo da graça eterna. Então não tenha medo, meu irmão. O seu futuro depois dessa vida aqui é o paraíso. Aquele chamado que Jesus disse lá, vinde benditos para o paraíso, para o reino, esse chamado já está no seu espírito. Você crê nisso? Recebe isso? Eu creio e recebo. E eu quero encerrar com 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Os eleitos dele, gente, não foram destinados para a ira. A ira era o fogo eterno. A ira era e foi o lago de fogo, esse símbolo. Fogo é um símbolo do juízo de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já temos a salvação porque tudo já foi consumado. E como eu disse, mesmo que no futuro houvesse um juízo, nós não fomos destinados para a ira. Nenhum filho de Deus foi. Por isso, todos os filhos já têm a vida eterna. Louvado seja o Criador por isso. Glorifique a Deus, meu irmão, porque você já tem a vida eterna. Você não tem que ter medo de juízo, de julgamento, de pecado, de nada disso. Estamos totalmente livres disso, porque o Senhor cumpriu as suas promessas, realizou a sua obra e nos deu tudo isso pela graça. Louvado seja o Senhor Jesus por isso.